Parte 3 do livro Emmanuel, o labor das almas. Descerradas as pesadas cortinas materiais que aí na terra nos cobriam os olhos do espírito, experimentamos, aliado às comoções de êxtase diante da imensidade, o desejo de comunicar a verdade a todas as criaturas. Como, porém, atingir semelhante desiderato? Obstáculos inúmeros se nos antolham, avultando o da falta de um estabelecimento direto entre o plano material e o espiritual, que somente poderíamos obter através de poderosa mediunidade generalizada, capaz de registrar de maneira palpável todas as maravilhas do mundo psíquico. Todavia, o porvir humano nos faz entrever essa ligação mais íntima dos espíritos, pertençam ou não ao orbe mental. Dificuldades da comunicação. Na atualidade, quase todo fato mediúnico constitui o fenômeno, o mistério, o acontecimento de o acontecimento que exorbita das leis naturais, considerado, portanto, erradamente pelos seus observadores. Daí o nascerem numerosas dificuldades para que muitas entidades atuem de forma sensível em vossas existências. Mas se lhe é impossível a comunicação direta, é fácil a sua participação em vossos afazeres, estudos, pensamentos e preocupações. Os espíritos prepostos a esse ou aquele mister no seio da humanidade e da natureza formam um conjunto harmonioso e muito maior do que julgais. Rompido o laço que a une à matéria, um dos primeiros pensamentos da alma é para os seres queridos que ficaram à distância, e a ansiedade de revê-los constitui um dos mais santos objetivos de suas aspirações. Nem sempre isso lhes é permitido, porque, porquanto uma ordem indefectível preside as leis cósmicas, que são as leis divinas, fazem tudo, porém, para que se tornem dignas da confiança superior, e é assim que inúmeras criaturas desencarnadas se entregam em vossos ambientes a místeres dignificantes e redentores. O trabalho dos espíritos. Em vossa vida tomam parte as entidades do além, sem que as vejais, perambulam em vosso meio, atuam em vossos atos, sem que os vossos nervos visuais lhe registrem a presença. Edificante é observarmos o sacrifício de tantos seres envolvidos que se consagram a sagrados labores no planeta das sombras, quais os da regeneração de individualidades obcecadas do mal, operando abnegadamente a serviço da redenção de todas as almas, atirando-se com destemor a tarefas penosas, cheios de renúncia santificadora. Necessidade do sacrifício. Fora da carne, compreende-se a excelência da abnegação e do sacrifício em prol de outrem. A maioria das nossas obras pessoais são como bolhas de água sabonada que se dispersam nos ares, porque, visando ao bem-estar e ao repouso do eu, tem como base o egoísmo que atrofia a nossa evolução. Toda a felicidade do espírito provém da felicidade que deu aos outros. Todos os seus bens são oriundos do bem que espalhou desinteressadamente. Compreendendo essas verdades, muitas vezes após as transformações da morte, não as assimilamos tardiamente. Porque, de posse das realidades próximas do absoluto, concatenamos as nossas possibilidades, laborando ativamente na obra excelsa do bem comum e do progresso geral, encontrando assim forças novas que nos
habilitam a merecido êxito em novas existências de abnegação que nos levarão às esferas felizes do universo. Venturosos são os raros espíritos que sentem a excelsitude dessas verdades na vida corporal. Sacrificando-se em benefício dos semelhantes, experimentam, mesmo sob a cruz das dores, a suave emoção das venturas celestes que os aguardam nos planos aperfeiçoados do infinito. Desenvolvimento da intuição. Faça, Mister, em vossos tempos que busqueis desenvolver todas as vossas energias espirituais, forças ocultas que aguardam o vosso desejo para que desabrochem plenamente. O homem necessita das suas faculdades intuitivas através de sucessivos exercícios da mente, a qual, por sua vez, deverá vibrar ao ritmo dos ideais generosos. Cada individualidade deve alargar o círculo das suas capacidades espirituais, porquanto poderá, como recompensa à sua perseverança e esforço, certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível, sem o concurso de quaisquer intermediários. O que se lhe faz, porém, altamente necessário é o amor, o devotamento, a aspiração pura e a fé inabalável. Concentrados nessa luz que o coração almeja fervorosamente, esse estado espiritual aumentará o poder vibratório da mente e o homem terá então nascido para uma vida melhor. A confissão auricular. Interpelado há dias a respeito da confissão auricular, nada mais pude fazer que dar uma resposta resumida, de momento, adiando o instante de expender outras considerações atinentes ao assunto. Padre católico que fui, na minha última romagem terrena, sinto-me à vontade para falar com imparcialidade sincera. Não será a minha palavra que vá condenar qualquer religião, todas elas nascidas de uma inspiração superior que os homens viciaram, acomodando as determinadas de ordem divina aos seus próprios interesses e conveniências, desvirtuando-lhes os sagrados princípios. Todas as doutrinas religiosas têm a sua razão de ser no seio das coletividades, onde foram chamadas a desempenhar a missão de paz e de concórdia humana. Todos os seus males provêm justamente dos abusos do homem em amoldá-los ao abismo de suas materialidades habituais. E, de fato, constitui um desses abusos a instituição da confissão auricular pela Igreja Católica. A confissão nos tempos apostólicos. Se é verdade que na época do precursor os novos crentes adotavam o sistema de confessar publicamente as suas faltas e os seus erros, tal costume diferia essencialmente de tudo quanto criou a Igreja Católica. Nesse particular, depois da partida para o além, dos elevados espíritos que lançaram com o sangue dos seus sacrifícios e com a mais sublime renúncia dos bens terrenos, as bases da fé, as quais têm resistido ao bolor dos séculos, a confissão pública dos próprios defeitos nos tempos apostólicos, constituía para o homem forte barreira, evitando sua reincidência na falta. Um sentimento profundo de verdadeira humildade movia o coração nesses momentos, oferecendo-lhe as melhores possibilidades de resistência ao assédio das tentações. E semelhante princípio representava como que uma vacina contra as úlceras do remorso e das chagas morais. Todavia, os tempos decorreram e no seu transcurso observou-se a transformação radical de todas as leis sublimes de fraternidade cristã anteriormente preconizadas.
A confissão auricular é sua grande vítima. A confissão auricular constitui uma aberração dentro do amontoado das doutrinas desvirtuadas do romanismo. E é justamente a mulher, pelo espírito sensível de religiosidade, que caracteriza a maior vítima do confessionário. Infelizmente, toda a série de absurdos do inqualificável sacramento da penitência é oriunda dos superiores eclesiásticos, dos teólogos e falsos moralistas da Igreja que perversamente criaram os longos e indiscretos interrogatórios aos quais terá a mulher de submeter-se passivamente diante de um homem solteiro estranho que ela inúmeras vezes nem conhece. Os padres, geralmente, em virtude do seu desconhecimento dos sagrados deveres da paternidade, não a vão interpretar no tocante às obrigações austeras do governo da casa. Ferem exatamente os problemas mais íntimos e mais delicados da vida do casal, violando o sagrado respeito das questões do lar, dando pasto aos pensamentos mais injustificáveis e às vezes repugnantes. E o véu de modéstia e de beleza que Deus concedeu à mulher para que ela pudesse mergulhar qual lírio de espiritualidade nos pântanos deste mundo é arrancado justamente por esse homem que se inculca ministro das luzes celestes. Muitas vezes é no confessionário que começa o calvário social da mulher. Dolorosos e pesados tributos são cobrados das católicas romanas que, confiadas em Deus, se lançam aos pés de um homem cheio das mesmas fraquezas dos outros mortais, na enganosa suposição de que o sacerdote é a imagem da divindade do Senhor. Reforma necessária. Não podeis calcular as imensidades de crimes perpetrados à sombra dos confessionários penumbrosos, onde almas aflitas e fervorosas buscam consolação e conforto espiritual. O que se faz necessário em vossos dias é a reforma de semelhantes costumes, quando essa renovação não parta das autoridades eclesiásticas, que ela possa nascer dos esforços conjugados de todos os esposos e de todos os pais, substituindo eles os confessores junto de suas esposas e de suas filhas. Muitas vezes, quando procurado por consciências polutas que me vinham fazer o triste relato de suas existências repletas de deslizes, eu nunca me senti com autoridade bastante para ouvi-las. Confessai-vos uns aos outros. Todo o espírito do Evangelho, legado pelo Mestre à humanidade sofredora, foi deturpado pelo homem dentro dos seus interesses mesquinhos e das suas ideias de antropoformismo. Por isso, nós que já trazemos o coração trabalhado nas mais penosas experiências, podemos declarar diante da nossa consciência e diante de Deus que nos ouve, que nenhum bem pode prodigalizar a confissão auricular ao espírito, sendo um costume eminentemente nocivo com seus característicos de depravação moral, merecendo, portanto, toda a atenção da sociologia moderna. Confessai-vos uns aos outros, buscando de preferência aqueles a quem ofendesses, e, quando a vossa imperfeição não vô-lo permita, procurai ouvir a voz de Deus na voz da vossa própria consciência. A Igreja de Roma na América do Sul. A Igreja Romana movimenta-se na América do Sul, sentindo os perigos da Europa, onde os produtos ideológicos de novas doutrinas lhe criaram uma situação profundamente embaraçosa. A organização política do catolicismo volta-se para a América Meridional, onde os neolatinos, vivendo a existência reflexa dos grandes centros ocidentais, trabalham ainda por adquirir uma personalidade coletiva.
Os últimos congressos eucarísticos na Argentina e no Brasil representam o apogeu das suas atividades, no sentido de manter a sua falsa posição à custa da exterioridade suntuosas dentro daquela megalomania característica das águias dominadoras do Império Romano. A grande usurpadora. Vivendo à custa da economia dos que trabalham, a Igreja Romana é a atual usurpadora de grande porcentagem do esforço penoso das coletividades. Sem dúvida, a sua influência no passado beneficiou a civilização, muito embora tenha sido essa influência saturada de movimentos condenáveis, à sombra do nome de Deus e em nome do Evangelho. As guerras santas, a Inquisição, as renovações religiosas dos séculos pretéritos apoiam a nossa assertiva. As obras beneficentes da Igreja estão ainda cheias de sangue dos mártires. Quase todos os bens que o Vaticano conseguiu trazer à civilização nascente fizeram-se acompanhar de terríveis acontecimentos. O catolicismo na Europa moderna. A Europa moderna, pobre de possibilidades econômicas e compreendendo de perto a ação defraudadora da Igreja Católica, tornou-se como quase estéril para suas explorações. As tendências de mentalidade geral para uma organização econômica sobre a base da justiça que deve prevalecer em todas as leis do futuro fizeram dos países europeus terreno impróprio para uma indústria religiosa. Com exceção da política de Berlim e de Roma, outras nacionalidades europeias custariam a tolerar esses movimentos de audaciosas explorações. A mística fascista é a única que procura o amparo das ilusões religiosas do catolicismo, com o objetivo de manter coesão popular em torno da idolatria do Estado. Ainda agora existem pronunciadas tendências da nova Alemanha para que se crie, nos bastidores da política hitlerista, uma igreja nacionalizada, mas os países democráticos que se encaminham com os seus estatutos de governo para o socialismo cristão do porvir sentiriam dificuldade em suportar tutelas dessa natureza. Trabalhadores por doutrinas libertárias, eles vêm pagando com o sangue os seus progressos penosamente obtidos. Longe de nós o aplaudirmos a política nefasta de Stalin ou as suas atividades nos gabinetes de Leon Blum ou de Azanha. Apenas salientamos a tendência das massas para a liberdade, sacudindo o jugo milenar do catolicismo, que a pretexto de prosseguir na obra cristã, apossou-se do Estado para dominar e escravizar as consciências. A Igreja, se bem haja desempenhado missão preponderante no destino desta civilização que, na atualidade, toca ao apogeu, fez mais vítimas que as 10 perseguições mais notáveis efetuadas pelos imperadores de Roma Antiga contra os adeptos da abençoada doutrina do crucificado. A Igreja Católica provocando a pobreza no mundo. Integrada no conhecimento dessas grandes verdades é que a Europa de agora se apresenta como um campo perigoso para as grandes concentrações católicas, e os apresenta como um campo perigoso, e os sacerdotes romanos que, com a escasso automatismo de sibaritas, bem compreendem que a visão dos seus faustos e de suas grandezas assumam o instinto terrível das massas, trabalhadas pelas necessidades mais duras, reconhecendo de modo extraordinário os movimentos homicidas dos extremismos da atualidade,
cujas lutas nefastas vêm amargurando a alma dos povos. Ninguém ignora a fortuna gigantesca que se encerra sem benefício para ninguém nos cofres pesados do Vaticano, capitais que para eles se canalizam com fertilidade assombrosa. Ali repousam sem se converterem em benefício dos que trabalham, conquistando com penoso suro o pão de cada dia. Os milhões de liras que ali se arquivam em detrimento da economia de todas as classes que produzem têm apenas uma utilidade, que é a do engrandecimento da obra suntuária dos humildes continuadores de Jesus. Amargos contrastes. Enquanto há fome e desolação no mundo, sua santidade distribui bênçãos e títulos nobiliárquicos, compensados com as mais pingues tributos de ouro. As canonizações custam verdadeiras fortunas aos países católicos. Para que a França conseguisse o altar para sua heroína de Dom Remy, muitos milhares de francos foram arrancados à economia popular. A América do Sul ainda não conseguiu alguns santos do Vaticano em virtude de sua carência de recursos financeiros e consecução de tal projeto. Enquanto o Vaticano se entende com o quirinal sobre as mais pesadas somas de ouro destinadas às atividades guerreiras, os padres se reúnem e falam de paz, enquanto o Pio XI se debruça nos seus ricos apartamentos, passeando pelas suas galerias de arte de todos os séculos e pelas vastas bibliotecas, exibindo a imagem do crucificado nas suas sandálias, ou entregando-se ao repouso no Castel Gandolfo, há criaturas morrendo à míngua de trabalho, entregues a toda sorte de misérias e de vicissitudes. O mundo tem sede de Cristo. Inspirando-se na inteligência de Leão XIII, que deixou a sua Rerum Novarum como alto documento político de conciliação das classes proletárias e capitalistas, Pio XI publicou a sua 40º ano, tentando estabelecer barreira às doutrinas novas que vêm pôr em xeque a falsa posição da Igreja Católica. Alguns países vêm inspirando-se nessas bulas pontíficas para a criação de dispositivos constitucionais aptos a manter o equilíbrio social. Todavia, importa considerar que a Igreja é impotente e suspeita para tratar dos interesses dos povos. Na sua situação parasitária, não pode falar aos que trabalham e sofrem, aprendendo nas experiências mais dolorosas da vida. A nossa civilização, a vossa civilização, sente necessidade da prática evangélica, tem sede de Cristo, fome de idealismo genuinamente cristão, e diante desse surto novo de fé das coletividades, nada valem os congressos eucarísticos, porquanto é chegado o tempo de se fecharem as portas da indústria da cruz. O Cristo terá de ressurgir dos escombros em que foi mergulhado pela teologia do catolicismo. O dogma conhecerá o seu fim com o advento das verdades novas, e é para esse movimento grandioso do porvir que os mortos vêm dar as mãos aos vivos de boa vontade. Que a Igreja Romana se transforme, buscando guardar a essência dos exemplos terríveis desta última Revolução Espanhola. Que as provações coletivas hajam chegado ao seu termo, sem necessidade de mais sangue e de mais lágrimas e de mais vidas. Que Roma compreenda tudo isso e esclareça os seus tutelados, antes que os escravos de suas ilusões recordem de sacudir as algemas por si mesmos. Que a lei de Jesus impere desde já, sem precisar das grandes dores que, por tantas vezes,
tem lacerado o coração sofredor da humanidade terrestre. As pretensões católicas. Achai possível e, sobretudo, conveniente que a Igreja volte a sagrar o chefe do Estado no Brasil? Em caso afirmativo, qual a Igreja caberia essa função? Deverá o poder da República receber a sagração de todos os cultos? As perguntas acima revelam o assunto palpitante dos interesses inferiores da Igreja de Roma na América do Sul. Mormente no Brasil, segundo as nossas considerações em anterior comunicado. Motivam-nas algumas declarações feitas ultimamente por um padre católico, considerando a origem divina do poder sobre a terra, tentando reconduzir o Estado às antigas bases absolutistas e teocráticas. Decididamente, a Igreja não esconde o seu propósito de escravizar ainda as consciências humanas e com os seus continuados pruridos de hegemonia sobre todos os outros cultos. Revela suas fundas saudades do santo ofício para algemar o pensamento dos homens às enxovias dos seus interesses. Em pleno século XX, fala-se na necessidade de se delatarem os crimes dos pais, dos esposos, dos irmãos. Preconiza-se a devassa das instituições, dos lares e das consciências. Não será surpresa para ninguém se os padres católicos exumarem amanhã das cinzas da Idade Média para os dias que ocorrem o célebre livro das taxas do tempo de Leão X, em que todos os preços do perdão para os crimes humanos estão estipulados. O culto religioso e o Estado. A evolução dos códigos políticos da América do Sul deveria merecer mais respeito por parte dos elementos que se acham sob as ordens do Vaticano. Falar-se em sagração do chefe do Estado pela Igreja Romana, aliando o direito divino às obrigações políticas, depois de tantas conquistas sociais da República, seria quase infantilidade, se isso não representasse algo de perigoso para os próprios códigos de natureza política do país. Nenhum culto que se prenda a Deus pela devoção e por determinados deveres religiosos tem o direito de interferir nos movimentos transitórios do Estado, como este último não tem o direito de interferir na vida privada da personalidade em matéria de gosto, de sentimento e de consciência. Segundo as velhas fórmulas do liberalismo, há muito tempo os fenômenos do progresso político dos povos proscrevem essas nefastas influências religiosas sobre a política administrativa das coletividades. Sempre com César. Já o próprio Cristo asseverava nas suas divinas lições: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas a Igreja Católica Romana jamais ocultou sua preferência pela amizade de César. Os tempos apostólicos que ainda iluminam o coração da humanidade sofredora até os tempos modernos pela sua união com o Evangelho foram muito curtos. Não tardou que a organização dos bispos romanos preponderasse sobre todos os núcleos do verdadeiro cristianismo, sufocando-os com as suas forças temporais. Inventaram-se todas as novidades para o ideal de simplicidade e pureza de Jesus. E desde épocas remotas, o catolicismo é bem retratado no farisaísmo dos tempos judaicos, que conduziu o Divino Mestre à crucificação, amiga dos poderosos em todos os tempos, bastilha do pensamento livre da humanidade que tentou a civilização cristã. É talvez por esse motivo que a Igreja, pela voz dos seus teólogos mais eminentes,
procurou sempre revestir o poder transitório dos felizes da terra com um caráter de divindade. Batida pela demagogia séptica de todos os filósofos e cientistas que seguiram no luminoso caminho das concepções liberais, retirada da sua posição de opressora para se transformar em instrumento humilde de outros opressores das criaturas humanas. A Igreja, na sua assombrosa capacidade de adaptação, esperou pacientemente outras oportunidades para a reaquisição dos seus poderes e de suas tiranias e as encontrou dentro da mística do Estado totalitário. Mensagem aos médiuns. Venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que ainda em vossa época esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faces mister que todos os espíritos vindam ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio, a vossa responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi outorgada. E muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade a nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta. O que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores de esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Vigiar para vencer. Felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade, compreendendo a necessidade da renúncia e de dedicação. Não reparam nas pedras e nos acúlios do caminho, encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino. Acendem nos corações a luz da crença e das esperanças e se, na maioria das vezes, seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos pelo mundo em suas almas, vácuos feitos de solidão e desamparo. Infelizmente, a terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima, e toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo o trabalho para que a luz se esparja fartamente encontram a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas em que muitos sucumbem à falta de oração e da vigilância apregoados no Evangelho. Quem são os médiuns na sua generalidade? Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontra endoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia.
E aqui encerro a parte 3.